Oi, eu sou o João Oi, eu sou o Gabriel. e hoje a gente está aqui para mais um vídeo do tour de Halloween. Hoje falar sobre uma criatura peluda Não, que aparece sobre a lua cheia. ou não. Assim como os vampiros, existem várias vertentes dos lobisomens. Ou sim. Bom, como a gente citou no vídeo anterior, ou seja, os maiores rivais, como é que é? Os inimigos. Arqui-inimigos. Não, tem uma outra palavra. Não, arqui-inimigos é mais chique. Mas agora eu quero lembrar um negócio que eu ia falar. Inimigos naturais. Não é inimigos naturais. Arqui-inimigos. Whatever. Deixa ele nesse arqui-inimigos, então. Mas, antes da gente começar o vídeo propriamente, vamos para os recadinhos de sempre, que é basicamente, inscreva-se no canal, curte, comenta, compartilha e... Ativa o sininho. Muito que bem. Enquanto eu não falo, ele não existe. Olha, tá aqui só de stalta? Então, mas é isso, gente. Hoje a gente vai falar basicamente sobre o lobisomem, algumas coisas sobre a sua origem. E bora pro vídeo. Au. Depois fala de mim. Então, basicamente, o lobisomem é uma criatura folclórica. E tá, obviamente, também no nosso folclore brasileiro. Porém, o surgimento do lobisomem remete mais à Europa. Eu faço assim como se a Europa fosse aqui desse lado. Aqui do ladinho. Isso. É conhecido por ser um homem que se transforma em lobo nas noites de lua cheia. E sai caçando por aí pra tomar sangue. Ou só por diversão, só pra matar, por diversão. A lenda do lobisomem ela é conhecida praticamente em todos os cantos do mundo. E é basicamente definido como um homem, como parte homem, parte lobo, que foi amaldiçoado com a licantropia, ou seja, o ato de se transformar em lobo. E aquele que é amaldiçoado, ele se transforma em lobisomem, como já dito, durante as luas cheias, noites de lua cheia. Mas também existem algumas variações nas lendas que diz que a lobisomice, A licantropia. a licantropia, foi resultado de um pacto do homem com o diabo. Será? Acho que não. Acho que, né, porque é por culpa do diabo, mas enfim. E uma vez transformado, o lobisomem sai loucamente, freneticamente, enlouquecidamente, atrás de vítimas. Como já falamos, para tomar o sangue ou só para matar. E reza algumas lendas que os lobisomens vão atrás dessas pessoas para matar por vingança. Por vingança por ele mesmo, por algo que fizeram com ele, ou alguém ali Próximo a ele. no círculo dele. E na cultura moderna, a gente vê que o lobisomem só pode ser morto com uma bala de prata ou objetos importantes Feitos de prata. feitos de prata. Tem esse adendo aí também. Por isso que em muitos filmes, às vezes, tem a pessoa reveste a arma em prata para poder conseguir matar a criatura da noite. E a forma de se passar a licantropia adiante, ela é ligada em duas coisas. Uma, a hereditária, que vai passar de pai para filho, e também aqueles mordidos ou arranhados por um lobisomem, se sobreviverem, também se tornam lobisomem um tempo depois. Costuma ser na próxima lua cheia. Ele foi mordido nessa lua cheia, na próxima ele se transforma em lobisomem também. Aí imagina ter que esperar outra lua cheia. Mas você não vai saber, você só vai descobrir que virou lobisomem quando chegar a lua cheia. Ué, mas segundo essa parte da lenda, você foi mordido ou arranhado, então consequentemente você vira um lobisomem. Não, mas Se você sobreviver. Se você sobreviveu, então você vai saber que você tem que esperar até outra lua cheia. Tá, mas por exemplo, nos filmes você não sabe. O pessoal não sabe que vai se transformar em lobisomem também. Mas de acordo com essa lenda, se você sobreviveu, A gente assistiu Arquivo Oculto, não, Arquivo X. E lá tem um episódio de lobisomem, o menino não sabe que tinha se transformado em lobisomem, porque ele foi arranhado, coitado. E ainda morreu depois.
Ai, nossa, tô dando spoiler de uma série dos anos 90. Uhul. A lenda do lobisomem, como já dito aqui anteriormente, surgiu na Europa, aqui do ladinho, como o Gabriel está apontando, e os relatos mais antigos que existem sobre essa lenda, levou os estudiosos até um ponto de partida que era na Grécia Antiga. E ainda, mesmo sendo na Grécia Antiga, existem diferentes versões da tradição grega sobre o mito do lobisomem. Um dos relatos fala sobre o rei da Arcádia, o rei Licaon, que foi punido por Zeus após tentar matá-lo. Isso aconteceu porque esse rei Licaon ele sacrificava viajantes que passavam ali pelo seu domínio. E aí o que Zeus fez? Muito sabidão, muito do esperto, se disfarçou de viajante, dirigiu-se até a Arcádia e foi recebido por Licaon para um jantar. E nesse caso, esse rei maledeto já queria matar ali o viajante sem saber que era Zeus. O rei Licaon então ofereceu para Zeus carne. Porém, entretanto, e não sei, nunca consigo falar esse negócio aí, era carne humana. Zeus ficou muito putaço da vida e para castigar Licaon fez o quê? Transformou ele em lobo. E temos aí o nosso primeiro lobisomem. Em locais onde o cristianismo reinava, ele se tornou Pecador. um pecador, porém um pecador amaldiçoado. Que a maldição do lobisomem era basicamente punir. Só punir. E aí você tinha essa maldição com você, essa punição, até ser perdoado dos seus pecados. Mais uma vez a gente vê o cristianismo agindo aí, e nesse caso eles falavam que a licantropia, que o lobisomem, por ser pecador, estava sendo castigado. Tudo envolvia a religião, tudo envolvia aquilo que era para agradar aos olhos deles, não era nem os olhos de Deus, eram os olhos deles. Ou seja, era tudo culpa do diabo. Santa hipocrisia, na verdade, né? Enfim. Os lobisomens recebiam nomes diferentes de acordo com a região onde eles estavam localizados. Na Grécia, ficou conhecido como licântropo, em Roma como versipélio. Em outros locais da Europa, recebeu os seguintes nomes. Gente, eu vou ler aqui porque é esquisito. Loup-garou, na França, werewolf, entre os saxões, aborotem para os russos, lobisomem na Península Ibérica, por isso acho que o lobisomem veio aqui para o Brasil também, justamente por causa de Portugal. E na África e na Ásia também existe ali as suas versões de lobisomem, porém que elas se diferem um pouquinho nesses continentes. Ou seja, cada lugar tem sua lenda, cada lugar tem seu conto. Por exemplo, aqui mesmo no Brasil, o lobisomem era uma criatura meio homem com cabeça de porco. Que é completamente diferente do lobisomem homem meio lobo. Não seria um Porcosomem. porquisomem? É porco, não é lobo? Como citado agora, o termo lobisomem veio pra gente por causa da Península Ibérica, por causa de Portugal. E eles trouxeram aqui pro Brasil a lenda do lobisomem durante o período de colonização. E aqui, como eu já falei em relação ao porcosomem, a lenda ela chegou de uma forma diferente, suas características diferenciadas em cada região do Brasil. Então, em cada região a gente tem um lobisomem completamente diferente do outro. Há algumas características semelhantes, porém também divergentes. Ou seja, é o famoso é igual, mas é diferente. Basicamente. Acabou a bateria do microfone. Tivemos um probleminha técnico. Não carregamos o microfone. E aí ele resolveu desligar. Então vai ter uma variaçãozinha aí no áudio, tá? E eu tô tentando falar um pouquinho mais baixo pra não estourar no microfone dele. É porque ele habla muito. Em Portugal, a galera acreditava que o lobisomem era nada mais nada menos que um homem de orelha pontuda e nariz avantajado. E magro. Além de tudo, homem magro.
Não era magro, era muito Muito magro. macro. E basicamente eles falavam a mesma coisa, que era um homem amaldiçoado. E basicamente a galera falava também que era um pecador. Que ele estava predestinado a essa maldição por conta de seus pecados. Basicamente porque, querendo ou não, né, na Península Ibérica, a grande população, até hoje eu acho que ainda é católica em sua maioria, então é o cristianismo aí batendo de novo nessa tecla. E ainda existe um fator ali de aspecto moral, pois acreditava-se que o lobisomem, ele também nascia, ele era o filho de um incesto. Para quem não sabe o que é um incesto, é a relação ali entre Pesquisa no familiares. Google. Já falei, relações familiares próximos, familiares próximos. E ainda existe o caso da predestinação, que acreditava-se que o primeiro filho nascido depois de 7 filhas, ele seria um lobisomem. Ou seja, o 8º filho de uma prole aí, onde teve 7 mulheres antes. Basicamente é isso. E uma vez transformado nisso, ele ia atrás de cemitérios e atrás de vítimas para se alimentar. Então, nesse caso aqui, não é mais só consumir o sangue, mas sim consumir a carne, consumir tudo que ele pudesse ali. Ele ia comer a pessoa, basicamente. Sem sentido pejorativo da palavra. É isso. E aqui no Brasil, como a gente já falou, a lenda chegou com os portugueses no rolê da colonização. E alguns estudos que eles fizeram e tal concluíram que não existe a lenda do lobisomem entre os indígenas. Ou seja, é uma lenda importada. Diferente dos indígenas americanos, né? Porque muitas culturas indígenas norte-americanas, no caso, têm a cultura do lobisomem, incluindo o que inspirou também o lobisomem da saga Crepúsculo. E o mais próximo de lenda que chegava perto da lenda do lobisomem era que os indígenas acreditavam que existia homens e mulheres que poderiam se transformar em animais da floresta. Ou seja, se tinha um lobo ali, ele era um lobisomem, ou ele era o porcosomem, Nossa, eu queria imaginar, ou ele era o ararazomem. eu queria ver como seria um lobisomem com traços de lobo-guará. O lobo-guará ele é diferente dos lobos norte-americanos, né? Eles são mais magros, têm patas mais compridas, são mais esguios. Seria interessante. Olha, É os do Harry Potter eu ia com falar pelo. isso. Seria basicamente o lobisomem do Harry Potter. Dos filmes, no caso, né? Au. Como a lenda que veio para o Brasil ela é basicamente focada na lenda portuguesa, então ficou acreditando que o 8º filho, depois de 7 filhas, ou até mesmo o 8º filho, depois de 7 filhos, viria a ser um lobisomem. Enfim, se você for o oitavo filho, você tomou. Mas não pode ser mesclado. Tem que ser ou 7 mulheres ou 7 homens. Não pode ser tipo, um homem e uma mulher, você é o 8º. Tem que nascer 7 mulheres antes e você ser o 8º homem. Ou 7 homens e ser o 8º homem. Entendeu? E por que uma mulher não pode ser lobisomem? Verdade, não seria lobisomem, né? Seria lobwoman. Acho que nós vamos ver isso mais pra frente. No norte do Brasil ainda, o lobisomem era uma pessoa que tinha ali seus probleminhas de saúde, uma saúde meio debilitada, ali uma anemiazinha. Então, o que acontecia? Ele se transformava em lobisomem e ia suprir a falta, o quê? Se alimentando do sangue alheio. E aí ele supria ali a sua dieta, sua pobre dieta, dos pobres coitados que não tinha nada a ver com a anemia dele. Às vezes era só ter comido direito, não tinha ficado com anemia. Mas não, ficou com anemia e descontou nos outros. Olha que dó. E detalhe, ele se transformava das noites de quinta para sexta-feira. Não precisava de uma lua cheia. Toda semana ele se transformava. Não era uma vez só por semana, não. Por mês, no caso. Porém, contudo, entretanto, todavia, no Brasil nunca existiu um registro de uma mulher que se transformava em lobisoma. Em lobo. Lobiswoman.
Lobilhar? Não. Pode ser. Porque a gente tá traduzindo. Lobulher. Lobalhar. Ai, lobisomem fêmea. Pronto. Isso é lobisoma. Lobisoma, ótimo. Isso. E ainda no nosso folclore, tá? Como já mencionado, só os homens que viravam ali lobisomem. E aqui, principalmente aqui em São Paulo, no interior, acreditava-se que quando o lobisomem ali se transformava, ele entrava nas casas para comer crianças, principalmente crianças não batizadas. Ou seja, ó, o cristianismo aí de novo batendo na porta, porque batiza sua criança, porque senão ele vai ser comido pelo lobisomem. Era basicamente isso. Os nossos lobisomens brasileiros aí, eles tinham uma forma de ser curados. Basicamente, eles precisavam ser feridos gravemente com determinados objetos. Um desses objetos era uma bala banhada com cera de vela de um altar. Porém, não é qualquer altar, não é de qualquer forma. O altar precisava ter recebido ali 3 missas do galo ou 3 missas de domingo. Ou seja, nas igrejas católicas tem missa todo domingo, então bastava esperar ali quase um mês, ia lá, pegava a velhinha e passava na bala e pum! E aí ele estava curado. Basicamente isso. Quer falar mais alguma coisa? Não. Então é isso. Um beijo da Anitta. Tchau. Tchau, gente. Mentira. Antes da gente terminar, a gente vai falar aí sobre os lobisomens mais famosos da cultura pop. Começando por um que, assim, Eu vou falar. era o meu personagem favorito da saga. E Mary vai falar porque é a saga preferida dele. É. Ciência. Não tem. Eu sei. Que bom. Então vai logo. Não. Enfim, pra começar, eu coloquei ele porque sim, eu queria. Que é o Jacob. Jacob Black. Que, né, não preciso falar nada sobre ele. Sobre o físico dele. Mas, enfim, ele ficou conhecido ali por formar um triângulo com a Bella e o Edward. Enfim, ele é um lobisomem metamorfo. Ou seja, ele se transforma e se destransforma na hora que ele quiser. Tem os momentos certos. E diferente dos outros lobisomens de cultura pop, ele vira um lobo, né? Um lobo de grandíssimo porte. Um lobo gigantesco. Mas ele vira um lobo, não é aquele bicho bípede com pelo que a gente está acostumado, habituado. E a primeira vez que ele se transformou, ele tinha 16 anos. Ou seja, não segue lenda nenhuma. Direito não. É. Uma lenda específica. Na lenda deles, eles se transformavam quando sentia a presença de um vampiro, né? Quando chegava um vampiro novo na região, não é uma coisa assim? Dos frios. Vampiros. Que eles chamam de os frios. Sim, mas são vampiros. E acho que nem todo mundo vai conhecer isso. Os frios. É isso. Um outro lobisomem muito famoso, que eu acredito que seja um dos primeiros aí do cinema, foi Wilfred Glendon, de O Lobisomem de Londres, um filme de 1935. O botânico britânico Wilfred Glendon, vivido pelo ator Henry Hu, vai ter uma expedição ali no Tibete para colher uma flor que eles chamavam de flor lobo florescente. E enquanto ele está ali caçando, coletando a flor, ele é mordido por uma criatura estranha, que nada mais era do que um lobisomem. Aí ele volta para Londres, se transforma em lobisomem e causa um estrago em Londres. É basicamente isso. E ele tem as características do lobisomem que a gente conhece, que é bípede, ele fica todo peludo, cresce a presa, fica com leves traços de lobo, óbvio, e é basicamente isso. Em 2004 a gente é apresentado ao lobisomem Velkan no filme Van Helsing, o Caçador de Monstros. E o Velkan ele era bastante heróico ali,
ele se colocou em perigo para salvar sua irmã Ana e certificando de que nenhum mal acontecesse a ela. E a maior busca dele era conseguir derrotar o Drácula para levar ali a família dele do purgatório, como resultado de um juramento feito ali por seus ancestrais. E é muito interessante nesse filme que a mordida do lobisomem, ele tem um veneno que transforma outras pessoas em lobisomem, porém esse mesmo veneno mata vampiros. E é o que acontece ali É um filme muito antigo, então eu vou falar. E é o que acontece na morte do Drácula. Ele é mordido pelo Van Helsing, que tinha virado lobisomem, e vai de submarino. E pra não falar que a gente não falou de nenhuma série, tem a série mais famosinha de lobisomens, que é Teen Wolf. E basicamente ela conta a vida do adolescente Scott McCall, Tyler Posey. E virou gostoso. Muda completamente depois de ser mordido por um animal desconhecido. E aí então ele começa ali uma luta, uma batalha interna pra não deixar os desejos de animal dominarem o ser humano dele. E ao mesmo tempo, ele usa os novos poderes dele pra poder proteger as pessoas que ele ama, a galera que tá ali com ele. E é isso, gente. A gente já falou demais, já o vídeo tá longo de. Ah, eu, né? Hoje isso É, aqui não me deixou em paz. Ficou falando mais que Maria da Cobra. Eu, hein? Mas é isso, gente. Desde já, não, antes disso, não se esqueça de se inscrever no canal, curte, comenta, compartilha e ativa o sininho de notificação. E desde já, muito obrigado por terem nos ouvido. Obrigado. Tchau. beijo, tchau. Ô, bicha enrolada.